nazarenos não sabiam dar conta do que lhes acontecia. Na verdade, embora em Nazaré houvesse ainda tanto sofrimento, o Império Romano com o seu poderio, havia injustiça, havia tristeza, mas os nazarenos estavam felizes. É que a natureza se mostrava tão abundante, tão exuberante. Quando os nazarenos plantavam pés de trigo, o pé tombava pelo peso de tanto fruto dourado. Quando eles plantavam naqueles grandes olivais, aquilo refletia tanta abundância para fazer os mais maravilhosos azeites. Naquela época, os animais estavam muito mais sensíveis. Os carneiros davam muito mais lã, as cabras estavam muito mais leite. Até as crianças nazarenas eram as mais belas de toda a região da Palestina. É que se os nazarenos, com seu típico misticismo, com seus cabelos mais compridos, tivessem olhos de ver e ouvidos de ouvir, eles veriam que no plano espiritual, um espírito grandioso chamado Sofia, um lírio da paz, um espírito com inúmeras encarnações, que conhecia muitas pátrias, muitas estrelas, estava ali, em toda aquela região. Sofia recebeu do próprio Cristo convite para reencarnar na terra e para recebê-lo como filho. Ela seria o canal pelo qual Cristo encarnaria aqui. Então, morando nos mais altos planos celestes, Sofia foi descendo, plano a plano, até se encontrar nas sombras do planeta Terra. E a cada plano que ela descia, ela ia convocando ceareiros. Ceareiros eram trabalhadores do bem, porque era necessário limpar todo o plano espiritual da Palestina, porque encarnaria aqui o amor. E era necessário auxiliar aqueles espíritos que estavam entranhados, arraigados no mal durante tantos séculos. Companheiros de Sofia, nessa grande limpeza espiritual, estava o espírito que seria João Evangelista, que reencarnaria como João Evangelista. Estava também o espírito do profeta Isaías, que auxiliaram a limpar tudo aquilo. Chamados pelo sono aos planos celestes, os pais de Sofia, Ana e Eliaquim, ou Eli, ou Joaquim. Ambos foram levados em espíritos e foram recebidos no plano espiritual com Sofia de joelhos, agradecendo a eles a oportunidade de lhes dar a missão. E ela pediu que não tivesse nenhuma vantagem sobre nós. Viria também com o esquecimento, para que lembrasse de sua missão apenas pelos fios tênues do seu coração. Renasce em Nazaré a ave de luz, a mãe de toda a humanidade. Renasce o espírito de Sofia como Maria de Nazaré, a mãe de todos nós. Boa tarde, pessoas queridas.
Sou Sandra Guzmán, contadora de histórias. Sou contadora de histórias, vivo disso, da arte, e estou comunicadora da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Sou espírita. E hoje nós vamos falar um pouco sobre Maria de Nazaré em contos. E ela renasce, esse espírito conhecido como Sofia. Ih, meu amigo, não sei passar o próximo. Deixa eu ver aqui. Iniciar no primeiro. Aqui, já sei passar. E Maria de Nazaré é um espírito que a gente entende como um grande espírito que teve da vinda do Messias ao planeta. E é claro que qualquer pessoa, ainda que ela seja um espírito de luz, um espírito com uma evolução espiritual tão grande, mas qualquer um de nós, perfeito, ficaríamos mais apagados diante do Cristo. Então é difícil a gente encontrar bibliografias que falem sobre Maria de Nazaré, que falem a fundo. Para vocês terem ideia, os registros sobre Maria de Nazaré, nos 4 livros da Bíblia, os 4 apóstolos, né? Lucas, Marcos, Mateus e João, existe somente 7 falas dadas a Maria. Existem 8 frases dirigidas para ela. Apenas uma passagem sobre ela no Atos dos Apóstolos, que foi logo que Jesus desencarna e quando os apóstolos se juntam ali no cenáculo, né, que tinha Maria de Nazaré, que estava com os irmãos de Jesus, eles citam, e também mais de 120 pessoas de todos os lugares do mundo onde acontece o Pentecostes, né? E citações sobre Maria foram 3 fora 7 falas. Então são pouquíssimos relatos, informações que temos de Maria de Nazaré. No entanto, graças ao Espiritismo, graças às psicografias, às mensagens que vieram pelas mãos maravilhosas de tantos, mas principalmente dele, Chico Xavier. Então a gente vai encontrar aqui as psicografias que falam de Maria de Nazaré, aqui em Lázaro Redivivo, de Chico Xavier e Humberto de Campos, o irmão X. Aqui em Boa Nova, há uma passagem também, um capítulo, que fala sobre Maria de Nazaré. Aqui, Maria, mãe de Jesus, do Chico e da Ivone Pereira. E também nós temos o livro Maria de Nazaré, de Miramês, né? Com o João Nunes Maia. Esse livro é um livro em que eu me debrucei, estudei muito sobre todos eles, mas muito neste livro Maria de Nazaré. E é com base, então, nestas obras que a gente vai conversar um pouco hoje, falando sobre Maria. Nos diz Miramês, que conta, que fala sobre a infância de Maria. A gente não consegue encontrar em outros lugares, mas Miramês nos fala sobre essa infância. Bom, nós estávamos falando aqui que que Sofia, o espírito que foi convidado para ser a mãe de Jesus, no plano espiritual, então, ela que capitaneou toda a limpeza da Palestina para que Jesus pudesse reencarnar sem tanta interferência do mal que estava ali arraigado desde o tempo da Babilônia. Então, naquela época, inclusive uma informação que é sensacional, tanto Maria de Nazaré quanto Jesus são espíritos obviamente tão elevados que durante a gestação eles não ficaram, era só o corpo que estava crescendo, se desenvolvendo, porque espiritualmente eles continuavam trabalhando, né? Então nos conta Miramês que essa época, até por conta dessa limpeza espiritual, aconteciam maravilhas que os nazarenos não sabiam dar conta. Inclusive tinha ali uma fonte chamada depois Fonte da Virgem, que ela curava as mazelas do povo. Então o povo tomava aquela água e eles eram curados de doenças, né?
E logicamente, então todas aquelas abundâncias, tudo aquilo acontecia nos becos, nas casas, nas sinagogas, todo mundo só falava sobre a vinda do Messias. E os médiuns daquela época estavam com as suas antenas psíquicas completamente abertas, ampliadas. E havia ali um médium chamado Azedã Moá. Azedã Moá, ele era um sacerdote, um rabino do templo de Jerusalém. E um dia, esse médium chamado Azedã Moá sonhou, ele teve um sonho, uma mediunidade onírica. Ele sonhou que ele chegou num lugar bonito, cheio de flores, e as pessoas que estavam ali estavam cantando hosanas, e de repente ele viu a imagem de uma fonte, e apontavam para ele uma pequena casa, um casebre muito pequenininho, apontavam e dizia, ele escutava isso muito claro na voz, que dizia que ali era a casa onde a mãe do Salvador renasceria, a mãe do Messias. Ele acordou, e quando ele acordou, ele ficava pensando naquilo toda hora, e um dia ele falou assim, não é possível, eu preciso lembrar um pouco como que era essa fonte, e acabou associando essa fonte a Nazaré, a tal da fonte da Virgem. E ele foi para lá, sentou, ele era o rabino, lógico, toda aquela forma de se vestir, e ficou ali em meditação. De repente, quando ele abre os olhos, ele vê uma mulher com um grande chale, que disfarçava bastante a sua gravidez, mas ele ficou preso no casal. Aquela mulher com o chale e ao lado dela um homem muito digno. Ambos carregavam cântaros, vasos de barro queimado, e se achegavam perto da fonte. E ele ficou olhando, e de repente ele começou a ver que do peito da mulher saía uma fonte de luz que ia se espalhando pelo corpo todo dela, envolvendo. E todas as vezes que ela falava, era como se fossem eflúvios de luz que saíam. E ele então se aproxima desses dois e começa a conversar. E aí ele fala desse sonho que ele teve, e os dois, Ana e Eli, ou Joaquim, conversam com o rabino sobre o sonho que eles também tiveram, que eles foram levados como se fosse o sétimo céu, e ali foram recebidos por uma mulher linda, uma entidade linda, de joelhos, que os agradecia por aceitá-la como filha. E eles começaram a conversar e finalmente chegaram realmente a esse lugar de que realmente seria a mãe do Salvador que estava vindo. O rabino parte, depois de passar um dia na casa dos dois, ele parte, e quando ele parte, ele conta no templo para os outros rabinos que ele havia conhecido a mãe que daria luz à mãe do Messias. E a partir dali tudo se modifica. Nasce Maria, forma helenizada do nome hebraico Miriam, que significa Senhora da Luz. Dizem que era a menina, uma das mais belas criaturas. Era uma menina dócil, esperta, conversadeira, falava com todo mundo, recebia todo mundo. Era uma menina extremamente inteligente, tão inteligente que aos 7 anos, depois que contaram, que Azedã Moá contou no templo, que ela seria a mãe do Messias, vieram 3 rabinos, inclusive Azedã Moá, na casa de Ana e Eliaquim, para fazer uma sabatina com a menina. Uma sabatina, muitas perguntas. Sentaram Maria num tamboritim, não conseguia nem colocar os pezinhos no chão, ficava batendo assim os pezinhos no chão, ali com uma bonequinha, e os 3 começaram a sabatina, a dizer para aquela menina de apenas 7 anos, o que ela achava do povo hebreu ser o povo eleito para que o Messias reencarnasse entre eles.
O que ela achava de Abraão, o pai de Moisés, de Abraão, os pais espirituais dos judeus? O que ela achava da lei judaica? E inclusive uma coisa que muitos rabinos estavam pensando naquele momento: por que Maria de Nazaré, a mãe do Messias, nasceria num lugar tão pobre? Nazaré não era nada, tinha que ter nascido em Jerusalém, que Jerusalém era a capital da fé. Tinha que ter nascido como filha de um rabino, porque o rabino lhe ensinaria as coisas. Isso eles não perguntaram para Maria, mas Maria, sentadinha, 7 anos, naquele tamboretinho, começou por aí e disse que o Messias viria para restaurar todas as coisas, que estávamos vivendo num mundo completamente egoísta, orgulhoso, e que ele viria para restabelecer, e que eles se espantariam, porque o Messias não nasceria em palácios, porque nos palácios não existe a fé verdadeira, que o Messias não nasceria entre os rabinos, porque os rabinos também gostavam do ouro e da prata. A partir daquele momento, ela começou a responder uma série de coisas que os rabinos não gostaram. Ela dizia, por exemplo, que o pai espiritual Moisés, que nasceu no Egito, num palácio, foi colocado ali, no Rio Nilo, foi acolhido num palácio, mas deixou o palácio para seguir e para poder libertar o povo hebreu. Que Jesus traria a honra a todos, que Jesus, essa luz, esse detentor, o mestre dos mestres, colocaria tudo em seu lugar. Ela dizia que aquele templo de Jerusalém, aquele templo foi construído sobre o sangue de muitas pessoas, porque próprio rei Davi carregou ouro e prata dos vencidos para poder erguer aquele templo de Jerusalém, e que muitos messias tinham morrido, sido mortos, assassinados por falarem a verdade, e que com ela talvez não fosse diferente. Muito bem, a partir dali Maria de Nazaré angariou muitos desafetos. A Zedamoá tinha uma impressão mais ou menos de que quando a menina falava, tinham 2 bocas se mexendo, porque embora ela fosse uma menina, o seu corpo espiritual, a sua mente, ele não ficava contido naquele corpo infantil, aquele cérebro infantil. Às vezes o perispírito dela se ampliava nas respostas. Então eles pensaram: bom, se essa menina com 7 anos está falando isso, imagine quando tiver 20. A gente tem que dar um jeito nela. E assim foi. Entre os rabinos foi proposto que Maria de Nazaré deveria ir para a Casa das Virgens. O que era a Casa das Virgens? Uma casa que ficava ao lado do Templo de Jerusalém, e que ali as meninas aprendiam absolutamente tudo o que era necessário sobre a lei judaica, a lei judaica. E Maria foi. Maria foi, provavelmente entre 7 e 9 anos ela foi para essa Casa das Virgens, mas Maria de Nazaré não mudou. Não mudou em absolutamente nada o que ela falava. Aliás, quanto mais ela crescia, mais ela tinha argumentos. E os rabinos ficavam bastante incomodados, porque eles se consideravam o povo mais próximo a Deus, o povo escolhido para nascer o Messias. Aqui ela dizia: se ele vai nascer aqui entre nós, é porque talvez nós sejamos os mais doentes. Como médico que é, ele renasce entre nós, para que nós saibamos interpretar a lei mosaica do jeito que ela é, e não ficar arraigados naquela ideia. E assim, ao longo do tempo, Maria foi passando, e aí eles entraram em consenso. É claro, gente, isso aqui é exatamente isso de tudo que aconteceu e que o livro nos traz. Mas o que eles entraram em consenso é o seguinte: olha só, em Isaías
Cadê? Não está aqui. Ok. Em Isaías, lá, profeta Isaías, capítulo 5, está dizendo que o Messias viria de uma virgem. E eles pensaram, e se Maria de Nazaré for casada? Nós podemos encontrar alguém para casar com Maria de Nazaré, e assim ela não será mais uma virgem. E foi exatamente isso o que foi proposto. Eles propuseram que ela deveria se casar com uma pessoa do templo, um judeu que trabalhasse no templo de Jerusalém, para que eles pudessem comandar a vida de Maria, saber o que ela estava fazendo, e outra, calá-la, porque naquela época uma mulher, uma mula ou um escravo valia absolutamente a mesma coisa, não tínhamos voz. Então, a partir do momento que Maria de Nazaré se casasse, ela seria abafada, as suas verdades seriam abafadas por conta desse marido que trabalharia no templo de Jerusalém. E foi absolutamente isso que aconteceu. Maria de Nazaré sai do templo de Jerusalém mais ou menos com 12 anos e meio, porque naquela época era isso. 12 anos e meio, até 13 anos uma menina se casava. E o rapaz tinha que se casar até antes dos 18. E ela retorna à casa dela, e lá na casa dela é que ela vai saber que ela se casaria com um homem chamado José ben Jacó. Olha o que foi meu bom José, se apaixonar pela donzela, dentre todas a mais bela, de toda a sua Galileia, casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia, e nada disso acontecia, mas você foi amar Maria. José ben Jacó era um homem muito mais velho que Maria de Nazaré. Ele já era um homem viúvo. Ele não queria mais casar. Ele queria dedicar sua vida ao templo. Ele trabalhava no templo. Ele era um homem muito fino que fazia marcenarias. Ele era um carpinteiro que cuidava dos detalhes. Nos dizem também que ele era um seguidor dos essênios, uma comunidade que vivia pelo outro, para o outro, que fazia caridades. Os essênios eram nômades, haviam essênios em todos os lugares. Os judeus não gostavam dos essênios. Então, embora ele fosse judeu e ele também fosse um essênio, ali no templo ninguém sabia que José era um essênio. Dizem que ele trabalhava com as ervas, como um bom benzedor. Ele não queria, mas ele foi chamado pelos rabinos do templo. E foi-lhe instruído que ele deveria se casar com uma moça, uma virgem, chamada Maria, que vivia em Nazaré. Então ele, em obediência a Deus, ele também com a linhagem do rei Davi, isso também era uma informação, ele se casa com Maria de Nazaré. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, quando penso em mim mesma, eu penso num espírito mequetrefe. Eu não sei se vocês são espírito de luz ou são um espírito mequetrefe. Tem espírito mequetrefe aqui? Cadê? Tem dois já, gente. Aquele é de luz, e você também é de luz? Aquele é mais mequetrefe ainda, gente. Aquele cabra que está lá atrás. Eu sou um espírito mequetrefe. E a gente sabe que Maria de Nazaré é um espírito altíssimo, um espírito muito antigo, um espírito de muita luz, uma ave de luz. Mas nos diz Miramês que o espírito de José não era um espírito mequetrefe igual nós, um espírito imperfeito demais. Mas dizem
que ele também tinha lá suas imperfeições. E a gente vai saber daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso. Então, imagine você, um espírito mequetrefe que somos nós, diante de um espírito de luz, que vai olhar para você e fazer assim, ó, tchan, 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 um raio-x. Tudo que você está pensando, tudo que você já fez de porcaria na vida, ele já está ali, ó, observando. Era mais ou menos assim que José se sentia perto de Maria. Ele se sentia às vezes inseguro. Quando ele olhou para ela, deu um match total para ele, né? Aquele match assim, tchá, né? Match total. E ela conservou a mais pura tranquilidade, com seus olhos incrivelmente azuis, um lago de tranquilidade. E ele tremia, gaguejava, era uma coisa. Mas enfim, se casaram. Então, quando eles se casaram, vamos dar uma olhada aqui? Nos diz o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo de 18 a 24, que, estando Maria desposada com José, o que é desposada? Casada. Estando Maria casada com José, antes de coabitarem, o que é coabitarem? Antes de viverem juntos maritalmente, antes de morarem juntos como marido e mulher, antes de coabitarem, achou-se concebida do Espírito Santo. Então, antes de coabitarem, Maria de Nazaré fica grávida. E aí, imagina o seguinte, você está em casa, lavando louça, de repente entra um cara, só ele, anjo Gabriel. Um anjo Gabriel, gente. Nós estamos caminhando para ser um anjo, que olha para você e fala assim, Ave Maria. O que é ave? Ave. Salve. Lembra do Ave Cristo? Do Império Romano, Ave César, Ave Cristo, não, Ave César, né? O que era o ave? Ave era um cumprimento para alguém que é muito grandioso. Se cumprimentavam os Césares daquela Ave César, é para quando você quer engrandecer a pessoa. Um espírito, um anjo, um arcanjo Gabriel, olha para Maria e diz, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita és tu entre todas as mulheres. Nos explica aqui essa questão, desposada com José, antes de coabitarem, nos explica Miramês, que naquela época o que acontecia? As moças que passavam pela casa da Virgem, ao lado do templo de Jerusalém, que eram ensinadas a servir ao templo a vida inteira. Aliás, os nazarenos tinham isso. Eles, muitas vezes, ainda grávida, eles já cediam aquele filho para viver, para servir ao templo, né, de Jerusalém. Então, as moças que passavam por ali, o que acontecia? Essas moças, muitas ficavam, mas quando algumas eram mandadas de volta para casa das virgens, ela tinha que ser casada imediatamente. Foi o que aconteceu com Maria. No entanto, ela deveria passar 6 meses separada do marido. Isso era só no caso dessas meninas que trabalhavam, que ficavam na casa das virgens e que foram mandadas embora. Então Maria de Nazaré ficou 6 meses longe de José. E é exatamente isso que aconteceu. Ela apareceu grávida. E aí, o anjo olha para ela, ave cheia de graça. Qual foi a resposta de Maria? Bendita és tu entre todas as mulheres, eis-me aqui. Nós, como espíritas que somos, pouco nos importa se Maria de Nazaré era virgem ou não. Pouco nos importa. O que nos importa foi a resposta de Maria de Nazaré. Eis-me aqui, faça-se em mim segundo a vossa palavra. É isso. Olha o tamanho do espírito de Maria de Nazaré.
se é virgem, se não é virgem, se teve mais filhos com José ou não, pouco nos importa. Nos importa esse Espírito maravilhoso que veio cumprir essa missão. Maria, ela tinha um objetivo tão grande, tão claro na cabeça dela, tão claro. São pessoas que têm um objetivo, que sabem o que tem que fazer. Ela lembrava da missão dela pelos fios tênues do coração. Mais ou menos, me lembro de um caso de uma enfermeira estadunidense, que saiu dos Estados Unidos e foi lá para a Ásia. Ela foi cuidar de leprosos. E um dia ela estava lá cuidando do leproso, estava ruim demais. Já não tinha mais nariz, a orelha estava caída, tinha 3 fios de cabelo, os dedos tudo pendurado. E ela ali, limpando aquele leproso, quando de repente entra o dono de um grande executivo que vinha conversar com um dono do hospital. E quando ele passa, ele olha aquela mulher limpando aquele leproso, ele faz cara de nojo e fala assim: por nenhum dinheiro do mundo eu faria isso. Ela olha para ele e diz: eu também não, por nenhum dinheiro do mundo, eu só faço por amor. Então essa é a clareza de espírito, e Maria de Nazaré tinha essa clareza, ela era consciente do seu projeto de vida. E a gente diz, claro, por que o espírito de José não era assim, um espírito tão avançado? Gente, venha cá, como espíritos mequetrefes que somos. Imagina o seguinte: eu me casei, ainda não coabitei com a minha esposa, e de repente a esposa aparece grávida. O que é que nós, espíritos mequetrefes, vamos fazer? É de Jesus? É de Deus esse filho? O que a gente vai pensar? Espíritos imperfeitos. Espíritos imperfeitos, e José, ele teve exatamente a mesma reação que nós teríamos. Eu gosto muito de Maria, mas ele cultivava na cabeça que ele ia embora, ele ia abandoná-la. E ele estava numa aflição com tudo isso, que Gabriel não conseguia ter acesso a falar com ele, porque ele não conseguia dormir. Então ele não relaxava. E aí, até que ele relaxa e dorme, e ele escuta exatamente a voz de Gabriel a lhe dizer: José, não temais em receber Maria como a sua companheira, porque este filho é o Filho de Deus. E a partir dali, ele se centra na sua missão. E aí, ele acompanha e cuida e protege de Maria e de Jesus. Muito bem, o nascimento de Jesus. Quando a gente pensa em nascimento de Jesus, a gente olha assim e fala: ai meu Deus, Jesus era tão pobrezinho, Jesus nasceu tão humilde, no meio dos animais. Gente, quem estava encarnando, porque Jesus não reencarnou, encarnou. Quem estava encarnando aqui era Sandra Guzmã? Não era Sandra Guzmã. Era o mestre dos mestres, o Rabi da Galileia, Jesus, o espírito mais puro, um modelo para Kardec de todos nós. Isso quer dizer que havia todo um planejamento para Jesus encarnar aqui. E quando a gente pensa, bom, explicado isso, eu gostaria que vocês colocassem assim, na cabeça de vocês, uma imagem. Domingo de carnaval. Domingo de carnaval, colocaram? Domingo de carnaval, agora coloca assim, Praia Grande. Colocaram? Pensa, domingo de carnaval, Praia Grande, quantos grãos de areia você tem para ficar? 3, você tem 3 grãos de areia para ficar, porque aquilo está lotado. Aqui está tocando sertanejo, aqui está tocando samba, aqui está tocando MPB, aqui está tocando... Era mais ou menos assim que estava Belém, quando Jesus nasceu. Era essa energia, o local, a questão do material, a visão material e a visão espiritual daquilo estava uma loucura. Por quê? José, ele foi registrado em Belém. Ele foi registrado em Belém. Portanto, ele tinha que voltar lá
por conta do recenseamento. O recenseamento do Império Romano dizia que todos que foram registrados em Belém devem vir para cá para que eles contassem o número de pessoas e contabilizassem quanto eles iam cobrar de imposto. Então ele era obrigado a ir até lá. Maria já estava com 9 meses. Mulheres, como é que nós estamos com 9 meses de gravidez? Perna inchada, né? A coluna toda estragada. Imagine Maria de Nazaré colocada em cima de um burrinho, 160 quilômetros para chegar até Belém, em cima de um burrinho. Então, quando ela chega lá, está exatamente o quê? O domingo de carnaval na Praia Grande. Vinha gente de todos os lugares. Ali as pousadas estavam lotadas, aquele trânsito, aquele monte de gente, as pessoas trazendo seus burros, suas coisas. E aí, imagine o campo espiritual como é que estava. Ali estava terrível. Todo mundo falando, bebendo, xingando. Renasceria Jesus. Qual foi o melhor lugar onde tinha luz pura? Exatamente no estábulo. Naquele pequeno celeiro, naquele pequeno estábulo, ele nasceu exatamente onde os animais comem. Ali nasceu Jesus, nessa humildade, mas aquilo era luz pura. E de repente, um coro de anjos se forma acima de onde eles estavam, e 3 estudantes das estrelas viram em formato de estrela e foram até lá. Nada mais daquele grupo angélico cantando louvores. E os animais? Animais serviam para filtrar as energias negativas, para não entrarem no lugar. Então, estava absolutamente tudo certo. Maria e Isabel. Maria e Isabel eram amigas, e além de amigas, que dá match mesmo, elas eram primas. Tanto que quando Isabel fica grávida, e quando ela está com 6 meses de gravidez, Maria vai até lá. É tão bom quando a gente está precisando de alguém, e uma prima, alguém querida, vai nos ajudar. Maria foi ajudar. E aqueles lugares eram muito distantes. Mas Maria já estava grávida, então Isabel a recebe. E ali ela fica um tempo com Isabel. Nos conta Humberto de Campos, em Boa Nova, que depois, quando os meninos já tinham crescido, o João Batista, que foi o primeiro, né, nos diz que era aquele homem rude, rústico, que comia gafanhotos, comia mel, se vestia com roupas, né, de animais, com pele de animal, enfim. Quando os dois já estavam assim, mais ou menos maiorzinho, nos conta aqui, foi a vez de Isabel visitar Maria. E quando ela chega, as duas estão batendo papo, conversando. De repente, Isabel olha para Maria e fala: Maria, eu não sei de onde veio esse menino, o João Batista. Porque João Batista é um menino tão sério. É um menino que, sabe, não faz muita graça, não brinca muito. Ele muitas vezes eu encontro sério, compenetrado, entre as figueiras bravas. E aí eu vou conversar com ele, é como se ele tivesse uma missão tão grande que ele está sempre concentrado naquela missão. E Maria, por sua vez, conta de outra maneira. Pô, Jesus, ele fala com todo mundo. Às vezes eu vou buscar ele naquelas estradas poeirentas, ele está lá conversando com as lavadeiras, falando com o povo, escutando as pessoas, amparando. Jesus é assim, Jesus é essa criança. Esses dias ele não veio aqui e me trouxe pela mão um homem. Quando eu olho para o homem, sabe quem que era? O maior dos bandidos aqui de Nazaré. Ele vinha trazendo pela mão e trazendo dentro de casa. Parece que Jesus, aliás, acho que Chico Xavier aprendeu bastante com Jesus. Vocês sabem o caso do Chico? O Chico e o ladrão? Vocês sabem? Não sabem? Os encarnados estão me respondendo. Os desencarnados, todo mundo me respondeu. Os 6, 4 que estão aqui, mas tudo bem. Chico estava um sábado dentro de casa. Estava lá, tranquilo, sábado à noite. Quando de repente entra um ladrão.
É assalto, é assalto, é assalto. Aí Chico ficou olhando para ele, deu um tempo, ficou olhando, porque a gente não sabe, né? O Chico via mais morto do que vivo, então ele não sabia se era espírito, se era a pessoa que estava viva mesmo. E aí o que aconteceu? Ele esperou de novo e o homem falou, é assalto, é assalto. Eu falei, é assalto, tá bom. Então, o que o senhor quer? Quero dinheiro. O senhor vai ali no meu quarto, pega ali na banquetinha, tem 2 gavetas. O senhor pega a segunda gaveta, que ali tem um enroladinho, um dinheirinho, R$170. O senhor pega lá. O rapaz vai lá, mexe aqui, mexe aqui. É R$170, tá aí, na segunda banqueta. Ele foi lá, abriu a segunda gavetinha. Quanto que tem? 170. E o homem saiu andando, contando dinheiro. Aí Chico falou assim, o senhor não malda o que eu vou falar pro senhor? O que é? É que o senhor tá tão mal vestido e eu tenho tanta roupa. Eu ganho tanta roupa, eu ganho terno, eu ganho camisa. O senhor não gostaria de ganhar as roupinhas? Aí o rapaz olhou e falou, era bom. Aí Chico já desceu, as roupas tudo. O rapaz fez a mala, colocou a roupa, estava todo bonito. Já estava saindo para ir embora. Falou, o senhor não gostaria de tomar um cafezinho, não? Um cafezinho, um bolinho de fubá que eu acabei de fazer. Aí o ladrão falou, eu estou com fome mesmo. Sentaram, conversaram. De repente o rapaz está para ir embora. O Chico falou assim, o senhor não está precisando de uma cesta básica? Uma cestinha básica. Você sabe que eu ando precisando mesmo. Aí o Chico foi lá, já desceu, cesta básica. O senhor tem filho? Tem filho, tem uns 5 filhos. Comprou assim, uns biscoitos, bolacha, tudo. Desceu tudo ali. O rapaz estava para ir embora. Como é que o senhor vai levar tudo isso? O senhor precisa de umas mochilas, de uma mala? Foi lá, pegou as malas, encheu tudo. O homem falou, agora eu vou embora. Mas como é que o senhor vai? Uai, do mesmo jeito que eu vim. Eu pulei o muro e entrei. Pelo amor de Deus, se o senhor falar isso, se o senhor pular o muro, o povo vai falar que o senhor é ladrão. Não pode fazer. Eu vou lhe dar a chave. O senhor vá para fora, lá do seu portão, feche e depois me jogue a chave para cá. E foi assim que um ladrão entrou na casa de Chico Xavier como um convidado. Assim como Jesus, que trouxe um espírito em aprendizado para dentro do seu lar. Maria foi a primeira a acreditar. Maria foi a primeira, sempre a primeira a acreditar. E em todos os lugares que ela podia seguir Jesus, ela seguiu. Ela foi até ele. Ela caminhava com ele. Foi ela que disse naquele casamento em Caná, vamos lá, já está no teu tempo. Mulher, ainda não chegou meu tempo. Já chegou sim. Vai ser uma tristeza, porque naquela época se demorava muito, às vezes 5, 7 dias de casamento. Então, quando acabou o vinho, que seria uma desonra para as famílias, quando acabava o vinho, é que Maria olha para ele e diz, meu filho, cumpra, não chegou meu tempo, façam tudo o que ele vos disser. E ali, ele iniciou a vida os 3 anos de evangelho dele, né? Aqui foi quando Maria de Nazaré soube que Jesus havia sido preso. Nos conta Lázaro redivivo que ela estava em casa quando de repente João, que seria o evangelista, bate na porta e diz que o mestre foi preso. Dizem que ela só colocou o seu chale e foi até a prisão. E ali ela foi tentar conversar com os guardas para deixá-la entrar. Mas eles não deixaram não. E ela se senta ali, naquela madrugada, e ali ela fica. E de repente vem e lhes avisam que ele foi levado para ser não é debatido, mas para ser interrogado por Pilatos. E diante de Pilatos, ele é humilhado, colocam aquela veste vermelha, à guisa de manto, colocam na mão dele um pedaço de pau à guisa de cetro, colocam na cabeça dele uma coroa, que era uma coroa de espinhos. Mas de repente dizem, está chegando a Páscoa, eles vão libertar um prisioneiro, e é claro que iriam libertar Jesus, porque Jesus tinha acolhido os enfermos
Ele tinha ressuscitado mortos, ele tinha feito os olhos, a visão voltar, ele tinha feito tantas maravilhas pelo povo, e é lógico que ele seria libertado, mas não, ele não foi libertado. E Maria, que para nós, olhando, quem é Jesus? O Rabi, o mestre dos mestres, o modelo de ser humano, mas para ela, ele era apenas o seu menino. E ela vê o seu menino carregando aquela cruz e vai acompanhando o tempo todo. E mesmo lá na cruz, ele ainda se preocupou com ela, porque uma mulher sem um marido, sem um filho, naquela época, era um nada. Então ele olha para João e diz: filho, eis aí sua mãe. Mãe, eis aí o seu filho. Para que João cuidasse de Maria. E ele parte, e Maria vai para a casa dos seus, em Betânia, não me lembro, Betsaida, creio que Betsaida. Ela é levada para a casa dos seus parentes, mas tudo lembra Jesus. Ela sente tanta saudade dele que nada estava bom. Ao contrário, ela vai para sua casa e João, que seria o evangelista, ele parte, ele vai para Éfeso, o que hoje é a Turquia, a Ásia Menor, e ele vai lá para abrir novas igrejas, para converter o povo, para falar sobre o evangelho. Mas um dia ele retorna, e quando ele retorna, ele fala para Maria: mãe, vamos lá para Éfeso, eu ganhei uma casinha de um novo cristão, um cristão que se tornou agora, e ele me deu uma casinha lá em cima de um promontório que a gente consegue ver o mar. Vamos para lá comigo, mãe? E Maria vai, ela aceita e parte, e eles vão para Éfeso. E quando aquele povo daquele lugar sabe que ali está Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, eles começam a vir em debandada. Ali os peregrinos se achegam, chegam perto dela e pedem para que ela conte as histórias de Jesus. E nos diz Humberto Campos que Maria guardava em seu coração tudo o que acontecia desde que Jesus era pequenininho. E ela conhece Paulo de Tarso, e Paulo queria escrever as memórias de Maria, mas ele é preso em Roma. Então Paulo pede para Lucas, o médico, ir até Maria de Nazaré para escrever as memórias dela. Então quando a gente vê o evangelho de Lucas, é o evangelho de Maria. E ali ela um dia acolhia todos os peregrinos com tanto amor, que uma vez um peregrino olhou para ela e disse: você é a nossa Mãe Santíssima. E a gente pensa que isso muitas vezes vem dos nossos irmãos católicos, mas vem desde essa época, Mãe Santíssima. E um dia Maria de Nazaré, o tempo passa, muito tempo, e o corpo dela vai envelhecendo. Um dia as forças se vão, e ela senta ali naquele pequeno promontório, vendo o mar lá embaixo, quando ela olha e vem vindo um velho que vem subindo com dificuldade. Ela pensa: mais um peregrino. E o velho vem se achegando com aquela capa, e se achega e senta ao lado dela, e de repente ele começa a conversar. Mas era uma conversa estranha, porque ela estava tão acostumada a agasalhar o coração de todos aqueles peregrinos, e de repente ele começa a falar sobre coisas do coração. Ele começa a falar sobre coisas de saudade, coisas do céu. E ela se sente tão acolhida que ela sente vontade de beijar as mãos daquele velho. E quando ela olha para as mãos daquele velho, ela vê os furos, as feridas no pulso. E quando ela olha para os pés, ela vê também os furos do prego. E quando ela olha para o rosto, ela dá um grito e diz:
meu filho, o que foi que te fizeram? E a partir daquela visão que Maria estava tendo, ela entra em estado cataléptico. Ela não fala mais. Ela não se move mais. Acorrem-se todos, os apóstolos que ainda estão, e vão olhar por ela, os cristãos em volta dela. E de repente Maria de Nazaré desencarna. E quando ela desencarna, uma equipe de anjos, de arcanjos, de espíritos elevadíssimos vem buscá-la. E quando ela está passando em espírito pela Galileia, ela olha o lago de Genezaré por ser tão grande, o rio Tiberíades por ser tão grande, era conhecido também como o mar da Galileia, e ela enche o coração de saudades do filho amado, de tanto que eles viveram naquele momento. E ela pede para eles, por favor. Lá em Éfesos, eu escutei dizer que muitos cristãos estão sendo crucificados aqui, em nome do meu filho. Eu gostaria de ir numa dessas prisões. E eles a levam. E quando ela chega, corpos pútridos, emagrecidos, jogados, mas cantando, baixinho. E ela passa por eles e vai até uma moça. E inspira a moça. Canta, minha filha, canta. Porque é preciso ter bom ânimo. E na cabeça dessa contadora de histórias, bem que podia ter sido uma música do Roberto Carlos. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo feridos de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração, e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me ampara no peso da cruz, interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Quem souber canta. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Em 1900, na década de 80, está nessa informação aqui, Chico pediu para Emmanuel que ele gostaria de saber como era o rosto de Maria de Nazaré. E Emmanuel traz essa informação de como Maria de Nazaré apareceria nos planos espirituais, né? Como seria o rosto dela. E aí, foi convidado um senhor que era um fotógrafo, que foi fotografando diversas vezes até chegar no rosto
que seria o rosto que Maria de Nazaré se apresentaria nos planos espirituais, como ela aparecia. E essa é Maria de Nazaré em Contos, uma mulher incrível, uma referência para todos nós, um espírito avançadíssimo. Muito obrigada.